Então, assim, muitos desses médicos, eles foram julgados depois no Tribunal de Nuremberg, né? Considerado crime nazista, muitas dessas experiências. Por exemplo, um médico, vou dar um exemplo para vocês. Ele pediu 150 prisioneiros do campo de Auschwitz para realizar pesquisas aí sobre a hipotermia. Então, gente, ao invés de se realizar pesquisas com animais, né, até o Robert Pozos, diretor dos laboratórios de hipotermia da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, ele analisando esses estudos feitos na Alemanha nazista, ele disse, bom, é muito mais fácil você utilizar o humano, porque aí você já tem a resposta imediata, né, dessas pesquisas, do que um animal. Eu só trabalho com animal, mas eu ainda me sirvo, eu utilizo como base as pesquisas desses nazistas. Ele falou, eu utilizo como base, porque foram pesquisas que eles fizeram essas atrocidades com pessoas, né? Eles usaram as pessoas, tá? Então eles pediram no campus, vou dar um exemplo. Em 1942, eles pediram 150, né? Um médico lá pediu 150 prisioneiros do campo de Auschwitz. E aí ele testou nesses 150 a hipotermia, colocava-os num tanque com água gelada, né, para ver a quanto a temperatura baixava, quanto o organismo aguentava, tá? Essa temperatura baixa. E isso serve de base até hoje, gente, mas era uma atrocidade, né? Colocar a pessoa viva ali. O outro tinha uma coleção de crânios, né? Porque abria com a pessoa viva para estudar o movimento do cérebro ali. Gente, é, é muito triste. São atrocidades que ninguém imagina que poderia acontecer, né? O gás de cloro, né? Ó, é, 36 era um batalhão de cientistas com uniforme militar e máscaras protetoras liderados por um ganhador do Prêmio Nobel de Química, o alemão Fritz Haber. Ao sinal de Haber, foram abertos 370 cilindros com 100 quilos com gás, que é o gás de cloro. Assim nasceu a nuvem que castigou os franceses. O saldo de perda dos franceses, 10 mil mortos e 5 mil feridos. Os cientistas envolvidos eram da primeira linha, olha só, ganhador do prêmio Nobel, né? E aí ele realizou um grande feito, que foi a técnica de fixação da amônia a partir do nitrogênio aí, que serviu para a criação de explosivos aí, como também o desenvolvimento de fertilizantes baratos, né? Outro ganhador do prêmio Nobel foi Otto Hahn, que liderou ataque, né, com gás, foi um dos descobridores da fissão nuclear. Tá? Então, aí vocês falam, nossa tia, mas teve muito desenvolvimento, né, na época desses... Ô, gente, mas testava-se em pessoas, né? O próprio Adolf Hitler, ele conhecia o poder, sim, dessa ciência militar, né? Ele foi internado com cegueira temporária, Hitler, após um ataque com gás, né? E sabia que se chegasse ao poder, faria a ciência um dos pilares da Alemanha. Então ele foi ao longo do seu governo aí, ele foi lapidando, tá? Ele seguia o seu instinto, diz o historiador alemão, um dos mais importantes biógrafos do líder nazista, tá? Então ele foi angariando, contratando, né? E até mesmo cientistas judeus, como o próprio Einstein, ele ficou desesperado e muitos foram embora, mas muitos ficaram e serviram ao nazismo, tá? Até judeus mesmo, experiências de medir crânio de judeus, né? Para justificar a inferioridade dele. Tudo Hitler, ele falava que se baseava em ciência. Por exemplo,
no livro dele, Minha Luta, ele ajudou a disseminar uma metáfora muito útil para o processo da doutrina, né, da inferioridade da raça alemã e o antissemitismo. A teoria do arianismo, que no caso a superioridade alemã. O povo alemão é um só corpo, mas sua integridade está ameaçada. Para manter a saúde do povo, é preciso curar o corpo infestado de parasitas. Os parasitas eram judeus. O que há de científico nisso? Nada, mas às vésperas da ascensão de Hitler já estava difícil discernir o que era ciência do que não era ciência. Então aliou uma ideologia, uma crença nessa inferioridade à ciência. E aí começaram-se a realizar estudos, né? Em 33, um dos mais importantes cientistas da Alemanha bateu a porta aí do Hitler, o Führer, e ouviu com atenção sua tentativa de abrandar a perseguição aos judeus aí, né? Pedindo Max Planck, pai da física quântica, Max Planck. Hoje, o Instituto passou de Kaiser, né, no nome de Kaiser, para Max Planck. Não conseguiu o que queria, evitar a demissão do amigo judeu Fritz Haber, aquele que desenvolveu experimentos aí de hipotermia, aquele que comanda de gás de cloro aí, tá? Então, gente, a conduta desses intelectuais, muitos foi fugir e outros foi aderir aí ao funcionalismo público aí, tá? De Hitler. Os laboratórios do inferno, como eram chamados, então, eles faziam essas experiências, né? Por exemplo, coleção tinha um estudioso que ele formou uma coleção de 697 cérebros. Entre os seus favoritos estava o de uma menina cuja mãe fora envenenada acidentalmente com um gás enquanto estava esperando o bebê. Tá? Ele não queria só cérebros, mas cabeças inteiras, e tinham que ser cabeças de judeus. Logo percebeu que se conseguia cabeças sem problemas, né? Porque não pedir corpos inteiros. Encomendou 115 prisioneiros a Auschwitz, que foram prontamente executados em agosto, mais de 80 cadáveres para estudos sobre a superioridade anatômica do povo ariano. Desse crânio, né? Fazia-se esse estudo, dizendo que os arianos eram superiores, né? Então aí, gente, vocês pesquisaram para mim, né? Muitas atrocidades que foram cometidas. A gente viu que até na própria Rússia também tinham os campos de concentração, faziam experimentos, né? No Japão também pegavam asiáticos aí de origem chinesa, da Indochina, e faziam experimentos também, tá? Agora eu volto daqui a pouco para falar mais um pouquinho sobre esse assunto para vocês.